A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a EBD da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. Amém? Eu já compartilhei aí o link desse estudo nos grupos de WhatsApp. Se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que eu não tenho dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aproveito também aqui a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a nossa missionária Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então, querido, não perca tempo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na minha vida e na sua vida. E para essa semana o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. E esse tema diz: os imortais da Bíblia. Olha que tema interessante. Você sabia que a Bíblia fala acerca de alguns homens que eles são imortais, segundo a palavra de Deus? E hoje nós vamos estudar acerca disso, e o Senhor me levou ali no livro de Romanos, precisamente no capítulo 5, versículo 12, para que nós podemos estudar esse tema aqui e que o Senhor trabalhe na nossa vida para que esse tema seja recebido no nosso coração e que possamos tirar proveito ao máximo desse tema que o Senhor nos proporcionou. Amém? Mas agora eu gostaria de orar para entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que seja feita a vontade dele, que eu não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que saia do coração de Deus, direto para o seu coração, que está aí me assistindo hoje, que vai me assistir pelas redes de internet. Então, se você puder, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor, para entregar esse momento a Ele. Meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, quero te agradecer por esse dia na tua presença. Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado. Te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa e por todos os livramentos que tu tem nos dado, Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus nesse dia de hoje. E te peço também, Senhor, que tu tome a frente desse estudo, que eu não venha falar aqui, Pai, nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. Que essa palavra, Pai amado, possa ir ao encontro ao que os teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora, meus queridos, eu vou compartilhar com você o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos nortear esse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. E esse texto está ali no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e diz assim para mim e para você: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Então a palavra de Deus, ela é muito clara para mim e para você acerca desse versículo, que ele está dizendo para nós, né? Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, a mim e a você, porque todos nós pecamos diante do nosso Deus. Todos os seres vivos, nós compartilhamos de um mesmo destino. Esse destino, ele é inevitável. E que destino é esse? É o destino da morte. Que todos nós passaremos por esse momento, por esse destino. E essa, querido, é a única certeza que temos na vida, que nós vamos passar pela morte. Porém, em meio às páginas da Bíblia que a gente lê e estuda, nós encontramos ali 3 personagens enigmáticos ou misteriosos, que de alguma forma, o que aconteceu com eles?
eles desafiaram essa realidade de todo ser humano passar pela morte antes de ir para a vida eterna. Então, diferente de todos os outros seres que já passaram por esse planeta, né? Esses 3 homens ao qual eu vou compartilhar com você aqui, eles deixaram de estar aqui nessa terra e partiram para a glória, partiram para a eternidade, ao lado do Senhor, sem que para isso eles tivessem o quê? Passado pela morte. Você consegue imaginar isso? Que teve pessoas que passou aqui nessa terra e eles não passaram pela morte e eles estão ao lado do Senhor para poder viver uma eternidade. Estar aqui nessa terra e sem qualquer explicação ser levado à presença do Senhor sem passar pela morte, sem que a sua carne tenha morrido. Antes, com isso, eles foram passar uma eternidade com o Senhor. E hoje nós vamos encontrar, juntos, algumas respostas para essas perguntas. E juntos também nós vamos o quê? Explorar a história dessas pessoas e descobrirmos os segredos que os tornaram único na palavra de Deus e na Bíblia a seguir para a vida eterna sem passar pela morte. E eu espero, querido, que a partir de agora, esses exemplos de fé e de devoção que eu vou compartilhar com você, que ele o quê? Ele nos ajude a compreender melhor a grandeza e o mistério do plano divino na vida do ser humano. No capítulo 5 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, né, ele se referiu à morte como uma consequência do pecado originado em Adão e Eva. Foi o texto que nós lemos e que afeta o quê? A todos os seres humanos. E ele disse o seguinte, para você fixar bem o que nós lemos no texto de início desse estudo, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Foi isso que o apóstolo Paulo nos falou. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas vamos ver que de forma milagrosa, 3 homens, né, eles desafiaram essa lógica e partiram para a glória ao lado do Senhor, sem que eles precisassem passar pela morte. E é isso mesmo que eu estou falando para você, meu irmão. Eles foram para o céu ainda em vida. E vamos conhecer a história de cada uma dessas pessoas e entender por que isso aconteceu na vida deles. E essa primeira pessoa, esse primeiro homem que partiu para a eternidade sem passar pela morte, foi Enoque. Enoque é o 7º patriarca descendente de Abraão. Ele é bisavô de Noé. Era um homem de quê? De fé, inabalável, que nunca deixou de andar com Deus. E naquele tempo, querido, o pecado e a maldade estavam dominando a face da terra. E durante esses tempos tão difíceis que estava sendo passado aqui na face da terra, Enoque era uma luz solitária na escuridão que cobria o mundo, confiando em Deus, crendo em Deus, tendo fé em Deus e confiando em tudo que vinha da parte de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles diziam que ninguém na terra era tão especial aos olhos de Deus como Enoque era. Estudiosos relatam que a intimidade entre Deus e este homem, Enoque, era tão forte que o Senhor entregava a ele o quê? O Senhor entregava profecias, o Senhor entregava revelações e relatos misteriosos a respeito dele. E certo dia, querido, enquanto Enoque caminhava e conversava com o Senhor, o que aconteceu? Enoque foi o quê? Levado por Deus para o céu. Aos 365 anos de idade, sem precisar passar pela morte, conforme nos diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, ali no capítulo 5, 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
É o que diz para mim e para você no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque também ele é mencionado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus e na carta também de Judas. Enoque é mencionado nessas duas cartas. Em Hebreus 11, precisamente no versículo 5, diz que ele agradou tanto a Deus com a sua fé, que ele foi o quê? Arrebatado. E já na carta de Judas, no capítulo 1, precisamente nos versículos 14 e 15, é citado uma profecia de Enoque, nesse livro de Judas, capítulo 1, precisamente ali no versículo 14 e 15. E o que diz essa profecia? De que um dia Deus iria julgar juntamente com os seus escolhidos todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então, essa foi a palavra que Enoque deixou ali no livro de Judas, capítulo 1, precisamente no versículo 14 e 15. Ou seja, Enoque foi um homem que viveu 365 anos aqui nessa terra, aonde eu e você estamos vivendo. Mas o seu coração estava completamente voltado para as coisas do alto. O seu coração estava totalmente voltado para as coisas que vinham de Deus. E além, querido, de ser o bisavô de Noé, outro homem que mudou a história da humanidade, porque por causa da sua fé diante de um mundo perdido no pecado, ele também foi o quê? Descendente de Cristo. É isso mesmo. Deus fez questão de fazer com que seu filho, Jesus, viesse à Terra através da linhagem de quê? Da linhagem de Enoque. Então você vê a importância que esse homem tinha para Deus e o que ele representava para Deus, a ponto de Deus fazer com que o seu filho, Jesus Cristo, viesse da linhagem dele. E o outro homem que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje, que ele partiu para a eternidade sem passar pela morte. Quem foi esse homem, esse profeta? Esse homem foi Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas de Deus que já passaram aqui por esta terra. Ele foi um grande instrumento do Senhor em uma época de muita o quê? De muita apostasia, de muita idolatria no povo de Israel. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, por volta ali do século 9 a.C. Elias ele era conhecido pelos seus milagres e confronto com os profetas de Baal. Além da sua defesa fervorosa o que da fé e da adoração apenas do único Deus, do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E em um momento, né, que aquela nação adorava diversos deuses pagãos, Elias, ele batia na tecla que só tinha um Deus, que só existia um Deus para se servir e para adorá-lo. E quando nós vamos, querido, ali no livro de Reis, capítulo 17, Elias, ele profetiza que não haveria chuva, nem orvalho em Israel, até que ele dissesse o contrário. Para você ver o poder que esse homem tinha, a confiança que ele tinha em Deus e da forma que ele sabia que Deus o usava. E o que ele profetizou, o que ele falou, aconteceu. Elias, ele orou, e a seca durou 3 anos e meio na face da terra, conforme eu e você sabemos. E isso só acabou quando ele voltou a orar novamente e pediu para que caísse chuva sobre a face da terra. E essa seca, querida, ela foi o quê? Ela foi um castigo divino pela idolatria do rei Acabe e da rainha Jezabel, e também do povo de Israel. E essa seca, querido, somente se encerrou depois que Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Só aí que essa seca acabou. Só depois disso que Elias orou para que voltasse a chover na face da terra. E nesse episódio, querido, Elias desafia os profetas de Baal a quê? A provar que o Deus deles era verdadeiro e como eles conseguiam provar
que o Deus dele era verdadeiro. E eles não conseguiram fazer isso. E Elias, ele faz o quê? Ele prova que o Deus de Israel é o único Deus, é o verdadeiro Deus, é o Deus de todo o tempo, é o único Deus que deve ser adorado. No monte, querido, Elias diz para os profetas de Baal fazerem o quê? Seus deuses acenderem uma oferta queimada, que estava ali banhada de água. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram fazer isso. Eles falharam. Então Elias ora ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao meu Deus, ao seu Deus, que envie fogo do céu para consumir aquela oferta banhada de água. E com isso provando o seu poder e a sua soberania sobre tudo e sobre todos. E após Deus provar, né, provar que o Deus de Israel era o Deus único, era o Deus verdadeiro, Elias faz o quê, querido? Elias ordena que o povo capture os 450 profetas de Baal, que logo após eles são o quê? Mortos em seguidas pelo profeta. Então, querido, Deus amava tanto Elias, que mesmo em seus momentos de fraqueza, ele nunca o abandonou. E depois do confronto no Monte Carmelo, conforme eu e você sabemos através da palavra de Deus, a rainha Jezabel fez o quê? Uma ameaça que ela ia matar Elias. E o que ele fez? Ele fugiu para o deserto. E durante esse período, querido, que ele fugiu para o deserto, o que Deus fez? Para você ver a intimidade, o cuidado e o carinho que Deus tinha com esse homem. Deus mandou o que? Corvos levarem o que? Para o seu servo querido. E depois, querido, os dois tiveram um encontro no Monte Horebe, Elias e o Deus Todo-Poderoso. E Deus, então, se revela ao profeta Elias através de um sussurro suave do vento ali naquele local. E o que Deus faz? O encoraja a continuar na sua missão, a continuar na sua caminhada, a continuar confiando nele em todo momento, como sempre ele confiou. E, querido, por mais que Elias tivesse sido odiado e perseguido por Acabe e Jezabel, eles não conseguiram matar o profeta Elias. Por que eles não conseguiram? Porque Deus era com ele a todo tempo. E aí o que Deus faz, querido, nesse momento? Enviou um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes ou esplandecentes, vistosos, conforme você queira interpretar. E o que Deus fez? O arrebatou em um redemoinho. E você pode acompanhar esse estudo, esse texto, essa leitura no livro de 2 Reis, no capítulo 2 ali, a partir do versículo 11. E assim, querido, como Enoque, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. A vida do profeta Elias, querido, ela foi tão marcada por sua fidelidade a Deus aqui nessa terra e pela luta contra o quê? Contra a idolatria e a injustiça, que Deus o fez aparecer para quem? Para Jesus, juntamente com Moisés, aonde? No Monte da Transfiguração. Então, Elias foi um homem cheio do Espírito Santo. Elias foi um homem de Deus que foi arrebatado sem passar pela morte. E o terceiro homem que partiu para a morte, partiu para a eternidade, sem passar pela morte, que eu gostaria de compartilhar com você. E aqui eu gostaria que você tivesse uma atenção especial, porque você já ouviu falar muito de Enoque e Elias, mas esse homem, esse profeta de Deus, ao qual eu vou falar para você, talvez você não tenha ouvido falar dele, ou tenha ouvido falar muito pouco. E o nome desse profeta se chama Melquisedeque. É bem provável que você já tenha conhecido sobre a vida, né, como eu já te falei, de Enoque e de Elias. Por quê? Porque eles são muito citados como exemplos de fé e fidelidade a Deus, em muitas pregações, em muitos estudos. Porém, eu acredito que são poucos os que já ouviram falar sobre Melquisedeque, e de muitos ainda que não sabem o quê?
que nem há nenhum relato sobre a sua morte na palavra de Deus. Talvez você não tenha esse tipo de conhecimento, que não há nenhum relato na Bíblia, né, acerca da morte de Melquisedeque. Então, querido, Melquisedeque, o misterioso rei de Salém, ou o rei da antiga Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece ali no livro de Gênesis, capítulo 14, para você depois dar uma lida e estudar a respeito da cerca desse homem de Deus. Após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra os exércitos de vários reis, o que Melquisedeque ele faz? Ele foi ao encontro de quê? De Abraão e o abençoou. E em troca disso, querido, o que Abraão fez? Deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia adquirido naquelas batalhas. A Bíblia, ela não menciona o nascimento e a morte ou a genealogia de Melquisedeque, o que o torna o quê? Um personagem enigmático ou um personagem misterioso. É único na narrativa da Bíblia que aconteceu isso. É comum no Antigo Testamento nós encontrarmos uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas não vemos isso sobre Melquisedeque. Melquisedeque é uma exceção. E essa ausência, querido, de informação na Bíblia acerca de Melquisedeque tem levado a várias interpretações e especulações sobre a sua verdadeira identidade. No livro de Hebreus, capítulo 7, precisamente, no capítulo 3 e 4, a Bíblia relata que o nome Melquisedeque significa o quê? Só para você entender, aprender, se você não tivesse conhecimento, Melquisedeque significa rei da justiça. Melquisedeque significa rei de Salém. Melquisedeque significa rei da paz. E descreve Melquisedeque como um homem, querido, sem pai. A Bíblia descreve Melquisedeque como um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. E dessa forma, ele é feito semelhante ao quê? Ao Filho de Deus. E que ele permanece sacerdote para sempre. É um homem que tem a semelhança com o Filho de Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa passagem bíblica, querido, que eu citei para você, nos mostra que Melquisedeque é uma figura o que é eterna, e que cujo sacerdote de um homem, ele não depende de uma descendência familiar. A Bíblia nos ensina acerca disso, que o sacerdócio de um homem não depende de uma descendência familiar. Além disso, querido, no livro de Hebreus, se você pegar depois para estudar no capítulo 7, do versículo 11 até o 17, ali é feito o quê? É feita uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Depois você dá uma lida, dá uma estudada nesse livro de Hebreus capítulo 7, vai ali do capítulo 11 até o versículo 17, que você vai entender acerca disso que eu estou te falando. O autor, ele argumenta que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem é uma ordem superior à do sacerdócio levítico. E essa comparação, querido, ela ressalta a importância e a eternidade do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Querido, ao longo dos séculos, diversas teorias vêm buscando resposta para explicar a identidade de Melquisedeque. Só, querido, que algumas tradições judaicas e cristãs, elas consideram Melquisedeque como um ser o quê? Como um ser humano comum, como eu e você. Mas, porém, de quê? De grande santidade. Enquanto outras teorias sugerem que ele poderia ser o quê? Que Melquisedeque poderia ser um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo.
Então, querido, o que nós vemos aqui, que apesar das diversas interpretações, a figura de Melquisedeque continua sendo o quê? Um símbolo de um sacerdócio eterno e perfeito, que transcende o quê? As limitações humanas e as limitações do tempo. E isso aponta o quê? Isso aponta para a obra de Jesus. Sua história, querido, mesmo sem muitos detalhes na palavra de Deus, na Bíblia, nos mostra a importância o quê? Da fé e da dedicação a Deus. Melquisedeque reporta muito isso aqui na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Através da sua atitude, querido, com Abraão e do dízimo que foi oferecido a ele, Melquisedeque também nos ensina o quê? Sobre a importância da generosidade e de reconhecermos o quê? O cuidado de Deus na vida das pessoas e como nós também temos que ter cuidado com a vida das pessoas de Deus que se apresenta diante de nós. Resumindo, querido, para você entender melhor, Melquisedeque é uma figura muito parecida com a de Jesus na Bíblia. No Antigo Testamento, muitos acontecimentos do passado têm um significado simbólico de algo que aconteceria no futuro. E é por isso que quando lemos ali no livro de Salmos, versículo 4, nos mostra o quê? Que as pessoas esperavam que o Salvador fosse o quê? Um líder parecido com Melquisedeque. E a carta aos Hebreus fala muito sobre como Jesus é esse líder que todos nós, que todos esperavam. Então, querido, no passado, Abraão viu Melquisedeque como alguém que o ajudava a se conectar e se aproximar de Deus. Abraão, ele tinha essa visão sobre Melquisedeque. E assim também, querido, como as pessoas também precisam, nos dias de hoje, se aproximarem de Deus. E esse alguém, querido, que pode nos aproximar de Deus é quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único a nos aproximar de Deus. Ele é o único a nos dar a salvação. Ele é o único a nos levar à vida eterna. Então, querido, Enoque, Elias e Melquisedeque foram 3 homens que eles fizeram o quê? Eles desafiaram a morte e se tornaram um símbolo de quê? De fé, de coragem e devoção. As suas histórias continuam vivas através dos tempos e através da palavra de Deus até os dias de hoje, para nós nos lembrarmos que Deus tem poder sobre a morte e que podemos ter o que? A esperança da ressurreição por meio de Jesus Cristo. E aí, querido, talvez você pode estar se perguntando nesse momento, será que Deus ainda pode levar as pessoas ao céu sem que elas passem pela morte? É claro que sim, querido. É claro que é possível, é claro que sim. Por quê? Porque Deus não muda. O poder dele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca vai mudar o poder de Deus, a soberania de Deus. Porém, querido, nós precisamos entender o quê? Que a morte ela é consequência do pecado. E por mais que essa realidade seja triste e dolorosa para as nossas vidas, seres humanos, nos mostra que a vida aqui na Terra ela é o quê? Ela é passageira. Nós temos um tempo aqui nessa terra. Mas nós temos também que ter a esperança e entender que haverá um momento que muitos de nós cristãos não passaremos pela morte, mas sim seremos o quê? Levados por Jesus aos céus em vida. E esse acontecimento ao qual eu estou falando aqui com você, eu estou me referindo ao quê? Ao arrebatamento. E o apóstolo Paulo, ele profetizou sobre esse dia do arrebatamento. Quando você vai no livro de Coríntios, capítulo 15, precisamente ali no versículo 51 e 52, o apóstolo Paulo diz o seguinte para mim e para você: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptivelmente e nós seremos o quê? Transformados. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo nos deu no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, acerca do arrebatamento. E é isso mesmo, meu irmão, que Paulo falou. Jesus Cristo, ele vai voltar, Jesus Cristo voltará. Para quê? Para levar consigo os cristãos que estiverem vivos aqui, verdadeiros seguidores dele, juntamente com os que já morreram. Para quê? Para encontrá-lo nos céus, conforme a palavra de Deus nos diz. Só, querido, que eu não sei se a nossa geração vai presenciar o arrebatamento, ou se nós o encontraremos com Deus através da morte física. Eu não sei, eu não posso te dizer isso. Mas, sinceramente, eu não acho que você deva se preocupar com isso. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, por que eu não devo me preocupar por isso? Porque nós precisamos nos preocupar em buscar e ter a mesma intimidade com Deus que Enoque, que Elias e Melquisedeque, que eles tiveram. Por quê? Porque independente, querido, da forma com que vai acontecer o seu encontro, o meu encontro com o Senhor, a minha e a sua eternidade, ela estará garantida se nós fizermos o que esses homens de Deus fizeram. Amém, meu irmão? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. E eu peço, querido, que o Senhor te abençoe com o melhor dessa terra e com toda a sorte de bênção e coisas boas. E aí onde você estiver, querido, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos orar para que essa palavra, querido, seja firmada no nosso coração e que nós venhamos a pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Se você puder, querido, curva a sua cabeça que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso que Tu, Pai amado, nos proporcionaste nesse dia de hoje, Pai amado, acerca de Enoque, de Elias e Melquisedeque, o que esses homens, Pai amado, representavam para Ti, a fé que esses homens tinham em Ti, Senhor, o compromisso, o comprometimento que eles tinham contigo. E a prova que Tu nos deu aqui hoje, Pai amado, é que Tu não permitiu que esses homens passassem pela morte. Tu os arrebatou para levar a Ti, para viver uma vida eterna, sem precisar passar pela morte aqui nessa terra. Que nós possamos, Pai, guardar essa palavra no nosso coração e entender, Pai amado, que Tu quer que todos nós tenhamos uma vida eterna ao Teu lado, mas Tu quer também da nossa parte, Pai amado, obediência. Tu quer intimidade conosco. Tu quer compromisso, comprometimento da nossa parte com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. Que possamos, Pai amado, ter recebido essa palavra em nossos corações e pegarmos esses homens de Deus aos quais foram citados aqui hoje e seguirmos, Pai amado, no caminho que esses homens seguiram, para que nós possamos viver uma vida eterna contigo, mesmo que venhamos a passar pela morte, mas que tenhamos, Pai amado, os nossos passaportes carimbados para viver uma vida eterna ao Teu lado. Que os Teus filhos, Pai amado, possam ter recebido essa palavra em seus corações e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que receba essa semente, Pai amado, e que essa semente, ela produza 100 por 1, e que essa palavra fica firmada no coração de cada querido e querido que está aqui hoje participando desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, Pai amado. E que essa palavra não fique apenas no campo da audição, Senhor, mas que fique no campo da prática, na vida desses queridos e queridas que estão hoje aqui ouvindo esse estudo, Pai amado, da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. É isso que eu te peço, Pai,
E eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos deu nesse dia de hoje? Acerca desses 3 homens de Deus, Enoque, Elias e Melquisedeque. Querido, depois você pega essa dica que foi dada desses livros para você estudar, para você conhecer mais sobre a vida desses homens, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai servir para o seu crescimento espiritual, pessoal, familiar, profissional na sua vida. E eu quero te dizer, te agradecer por você estar aí até esse momento, nos assistindo, mostrando para o Senhor que você quer aprender, que você quer buscar conhecimento da parte dele para você colocar em prática no seu dia a dia. Pode ter certeza, querido, que o Senhor se agrada muito dessa atitude. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que fica precisamente na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Eu não tenho sombra de dúvida, querido, que o Senhor tem uma palavra para a sua vida que vai trazer transformação na sua vida pessoal, familiar e empresarial. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Então não falte, nos faça uma visita. Amém? Um beijão no seu coração. Que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.